Vamos falar de coxilha e várzea. Qual é a diferença de terras baixas e áreas altas em relação ao manejo físico e em relação à fertilidade do solo também? Acho que dá para a gente começar com o Vitor agora. Pode ser? Pode ser. Eu vou falar um pouco da física do solo, tá? Pois a Amanda complementa da parte de fertilidade, enfim. Essa questão de manejo, né, em terras altas e baixas, né? Terras baixas a gente entende aí como sendo plano solo, gleisolos, né? Muito tem a ver, então, com a questão dos teores, né? Teores de argila, por exemplo, em latossolos, aqui na região de Santo Ângelo, nós temos aí um teor de argila de 75, 78, 80%, né? Em terras baixas, né? Naturalmente a gente tem também um teor de argila assim que é considerável, né? Que a gente não deve considerar, mas a questão da estruturação do solo é um pouco diferente, né? A gente tem, assim, por exemplo, a estrutura, então, como é formado o solo, né, os grãozinhos de solo, eles se comportam, por exemplo, uma estrutura prismática, em forma de prisma, ou uma estrutura em forma de quadradinhos, né, em áreas do Planalto Médio, digamos assim, né? Então, essa área, naturalmente, eu tenho mais facilidade, por exemplo, de infiltração de água, mais facilidade de movimentação de ar, né? Quando eu chego em áreas mais de terras baixas, né, pegando a fronteira oeste aí do estado, a gente tem, então, uma predominância também de áreas com estrutura maciça, né? Não é muito bem definida essas camadas de estruturação do solo. E aí, então, a questão de manejo, né, é aquilo que também a gente comentou antes, né, a presença de raízes, embora áreas de arroz de irrigado, né, a gente trabalha sempre com a camada aí de 10 centímetros debaixo da água, né, então isso aí dificulta um pouco a compactação, porque é um solo ele está tão fluido, né, que a água não tem compressibilidade. Então, quando eu passar o rodado, ela escapa para o lado, digamos assim, né? Mas ela ocorre também abaixo dessa camada mais superficial, né? Diversos trabalhos apontam aí que ainda o sistema de plantio direto, né, com colocação de palha, com menos revolvimento, nas médias de teores, de densidade, de resistência à penetração, elas são menores, né, em áreas irrigadas, do que se eu for fazer um preparo convencional, digamos assim. Então, uma compactação, um manejo, ele faz com que a gente acabe gerando, então, essa camada de 10 centímetros mais solta, mas abaixo dela vai ter uma compactação igual a uma área de terras altas, né? Então, esse manejo ele tem que ser levado em consideração isso aí, né? Embora eu esteja revolvendo o solo, embora tenha constante presença de água, não quer dizer que na camada um pouco mais abaixo dos 10, 15 centímetros não vai ter compactação, tá? Então, isso tem que ser considerado, né, para tomar essas decisões, né? Algum sistema o pessoal está utilizando, né, aquele sistema de plantar em camalhão, né, a soja, por exemplo. Então, você monta um camalhão e planta em cima, né? Ele torna essa camada mais alta, que fica ali acima da superfície, mais quente, né? Então, se ela fica mais quente, então interfere a questão de germinação, né, de raiz, desenvolvimento de fungos e de bactérias, enfim. Então, também é uma alternativa. Mas, o manejo, assim, são bem parecidos, né? O que causa dano em terra alta vai causar dano em terra baixa, né? A questão de densidade, penetrometria é muito parecida também em terras altas e em terras baixas, né? Então, pensando de maneira global, né, esse manejo que tu fizer para reduzir a compactação em terras altas e em terras baixas tem que ser muito parecido. Uma das ressalvas que eu acho que a gente tem que fazer quando vai comparar terras altas e terras baixas é até algo que está aqui no título da nossa live, que é o perfil
né? E aí vem até os nossos conhecimentos lá também de gênese, classificação do solo. Porque o que a gente mais vê por aí quando vai falar em manejo de solo é realmente no contexto de terras altas, né? E isso é o que predomina no Brasil como um todo, isso não é à toa, né? As duas classes de solo que predominam no Brasil são os latossolos e os argissolos. Então, os latossolos, aqueles solos vermelhos, profundos, muito bem drenados, bem temperizados, que geralmente têm características físicas muito boas, ao menos naturalmente, mas o problema é químico. E os argissolos, que já são esses solos que têm esse nome arge, por causa do horizonte B deles, né, que tem um incremento de argila, mas no horizonte superficial são bem arenosos. Então, só aí, para terras altas, a gente já tem que pensar que são coisas bem distintas. Né? Um solo mais argiloso, a gente pode ter o problema dessa compactação superficial muito maior, que é o que tende a acontecer nos latossolos, e eu diria que é onde a gente tem focado as nossas pesquisas, tanto de física do solo quanto fertilidade, pelo que esses solos representam na produção da agricultura do país. Esse manejo de solos arenosos é quase que uma... A gente tem bastante pesquisa, mas a gente está ainda desbravando, conhecendo e vendo todo o potencial que os solos arenosos têm, mas basicamente nos dois é isso aí, a gente quer ter perfil, né? Porque eles são solos profundos. Então a gente quer explorar esse perfil, quanto mais melhor. Não é à toa que a gente vê aquelas imagens que tem o pessoal aí do Centro-Oeste, Mato Grosso, da braquiária chegando lá, a raiz a 3, 4, 5 metros de profundidade, né? Cumprindo esse papel para nós de buscar água, buscar nutrientes, estruturar solo. Mas quando a gente vai para terras baixas, esse perfil ele muda um pouco, né? Porque o próprio solo já tem uma gênese que não favorece para ter essa formação do perfil. A gente tem, na verdade, um lençol freático, que está muito próximo e tem uma ascendência, principalmente no inverno, que é geralmente o período que a gente usa, né? A safra de verão, né? E no inverno que a gente usa para essas, digamos assim, essa melhoria através de plantas, né? Plantas de cobertura, pastagens, para fazer essa descompactação biológica. E no inverno a gente tem esse problema de ascendência do lençol freático nas terras baixas, né? E impossibilitando muitas vezes que a raiz cumpra esse papel e até mesmo algum mecanismo, manejo mecânico de descompactação, porque tem água ali embaixo que está chegando. Então eu vejo que o desafio das terras baixas não é se preocupar em fazer perfil, não tem como a gente fazer isso, mas é manejar, ter um controle e, ao mesmo tempo, uma resiliência, criar a resiliência desse horizonte superficial. Porque, de fato, a gente tem alguns centímetros de solo para trabalhar ali. Né? E em relação à fertilidade do solo, a nutrientes, muda completamente. Não é à toa que nas disciplinas de química do solo, de fertilidade, a gente tem uma aula inteira dedicada só a solos alagados. Né? Aqui no Rio Grande do Sul, que o arroz irrigado é a cultura que representa aí de maior importância econômica, junto com a pecuária, nas nossas terras baixas, a recomendação do arroz irrigado é totalmente à parte de todo o nosso resto do manual de calagem e adubação, né? Porque essa questão de tu alagar o solo muda completamente. Do ponto de vista físico, o solo vira um fluido, né? E do ponto de vista químico, dos nutrientes, a gente tem uma grande liberação de muitos nutrientes quando o solo é submetido ao alagamento. Então, eu vejo também que a gente tem muitos desafios, alguns já foram comentados pelo Vitor, mas nessa diversificação das terras baixas, que o Rio Grande do Sul, especialmente, está passando, né? De não ser exclusivamente dependente da lavoura arrozeira, né? Então inserir soja, culturas de sequeiro, milho, o próprio IRGA teve um programa de pesquisa bem forte para inserir milho em terras baixas, e as pastagens, né? Sejam pastagens de verão, como pastagens de inverno. E o que a gente vem observando, a gente tem, nosso grupo, a gente trabalha com 2 experimentos de integração lavoura-pecuária em terras baixas, e o que a gente vem observando é o grande potencial das pastagens, principalmente pastagens perenes, né? Perenes que eu digo é quando a gente tem inverno e verão, né? Que a pastagem chega a se perenizar, muitas vezes um campo de sucessão, um campo nativo, que
Rio Grande do Sul, a gente tem algumas regiões da fronteira na campanha que tem um excelente campo nativo que deve ser aproveitado do ponto de vista produtivo, com adubação, melhoramento, um potencial altíssimo de produção de raízes, mesmo nessa camada superficial, e de criar essa resiliência, acumulando matéria orgânica, um aumento de teores de matéria orgânica num curto prazo extremamente alto, né? Coisas que a gente não consegue observar nas terras altas. Tem um estudo que a gente fez, a gente coletou só até 10 centímetros, determinamos a matéria seca de raízes de azevém, numa passagem bem manejada, numa área de arroz e de soja também, são diversos tratamentos. A gente achou algo entre 6 a 8 toneladas de matéria seca de raiz num solo de terras baixas, apenas até 10 centímetros de profundidade. Então, vocês imaginam o papel que isso aí está cumprindo, né? Então, é isso que eu falei, é explorar bem esses poucos centímetros que a gente tem, e a melhor forma que a gente tem de fazer isso é com raiz, né? E tendo, então, essa intervenção mecânica e alguma escarificação, pensar, e para o manejo conservacionista, que essa intervenção mecânica seja basicamente escarificação, e aí outro paradigma do arroz irrigado também, que é o plantio direto no arroz irrigado, né, com diversas dificuldades, a colheita no seco, o próprio manejo da adubação vai ter que mudar, a nossa adubação é toda para preparo convencional, mas é possível, os resultados que a gente tem são extremamente promissores, né, e da lavoura arrozeira, inclusive, que é muitas vezes acusada aí de emitir gases de efeito estufa, enfim, tem um grande potencial de, inclusive, mitigar esses gases, sequestrando muito carbono no solo.